Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série Adubações. Sou o professor Daniel Escotar e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a cultura do melão. Eu vou te explicar desde o processo de correção do solo até o parcelamento de adubação. Mas antes disso, é muito importante que você já se inscreva no nosso canal. Se você se inscrever aqui no canal, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você. E toda vez que chegarmos com um conteúdo novo aqui, ele vai te entregar em primeira mão. Então isso aqui é muito importante. E já dê também o seu like. Nisso eu vou entender que esse tipo de conteúdo é importante para você e vamos estar produzindo mais conteúdos como esse. Para a gente poder começar, hoje nós vamos falar aí sobre a cultura do melão e nós vamos trabalhar desde o processo de correção do solo até o processo de adubação. Essa aula é muito importante. Eu espero que você já esteja aí com caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa anotar as principais informações. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando falamos na cultura do melão é a sua produtividade. Não dá para falarmos em planejamento de correção do solo, de plantio, de adubação, sem levarmos em consideração qual a produtividade esperada. No Brasil, a média vai de entre 25 a 35 toneladas por hectare. Eu considero uma média razoavelmente boa e que a gente consegue ter bons resultados. Então a gente vai trabalhar com essa média de produção de 25 a 35 toneladas. Espaçamento médio de 2 metros por 0,5. Você pode ainda adensar um pouco, inclusive espaçar um pouco se for necessário. Então, a média aí de espaçamento fica entre 2 metros por 0,5. Depois que você já definiu a produtividade e o espaçamento, o primeiro ponto é entrarmos com a correção do solo. A cultura do melão é uma cultura altamente exigente em saturação por bases. Isso significa que no momento de calagem eu vou ter que elevar bastante a minha saturação por bases. Daniel, qual seria então a saturação por bases ideal para a cultura do melão? Olha, as principais literaturas trazem hoje que a saturação por bases ideal seria 70%, mas nós vemos trabalhos que até 80% na cultura do melão pode ser muito interessante. Então, se você tem a possibilidade de elevar a sua saturação por base para 80%, faça isso que vai funcionar muito bem. Mas lembre-se, desde que você não alcalinize o seu solo. Então esse daqui também é um aspecto muito importante. Essa correção do solo você vai fazer de 2 a 3 meses antes de iniciar o plantio. Lembre-se, sempre antes de iniciar o plantio e com antecedência. Quando falamos em antecedência aí, de pelo menos 2 a 3 meses, dependendo do PRNT do calcário que você vai utilizar. Nós temos vários conteúdos aqui no nosso canal que explicam como fazer esse cálculo, como que eu defino qual o período de antecedência que a gente tem que fazer. Mas para que você entenda, 70% a 80% é uma saturação por bases ideal. Bom, feito então a correção do solo, a gente parte para o próximo passo. Aí você deve estar pensando assim, bom, agora está na hora de eu fazer a adubação de plantio, certo? Olha, não necessariamente. Para a cultura do melão, eu sempre recomendo que você faça uma boa adubação orgânica. O que seria uma boa adubação orgânica? Olha, para a cultura do melão, você pode colocar de 20 a 40 toneladas por hectare de esterco de gado. Por que de 20 a 40? Olha, se você já tem um bom teor de matéria orgânica no solo, 20 a 30 toneladas é suficiente. Se o seu solo é pobre em matéria orgânica, você pode até colocar até 40 toneladas por hectare. Daniel, e se eu não quiser utilizar esterco de gado, se eu quiser utilizar, por exemplo, esterco de galinha? Esterco de galinha você pode utilizar de 5 a 10 toneladas por hectare, que é suficiente. Quando que eu vou fazer isso? Pelo menos 30 dias antes do plantio. Não recomendo fazer adubação orgânica com esterco de forma geral e já fazer o plantio em sequência. Pode ser muito prejudicial, você pode ter perdas aí no seu plantio. Então, pelo menos 30 dias de antecedência. Vale ressaltar que essas quantidades maiores de esterco, seja de esterco de galinha como de esterco de gado, assim como você pode utilizar outros tipos de adubos, são preferencialmente para solos arenosos. Então as maiores quantidades a gente disponibiliza em solos arenosos. Solos argilosos a gente pode colocar até quantidade um pouco menor. Mas lembre, isso aqui é um jogo de cintura que você deve fazer levando em consideração a sua realidade, a sua análise química de solo, o seu tipo de solo, entre outros aspectos. Bom, depois que você já corrigiu o seu solo, já fez a adubação orgânica, agora sim é o momento de fazermos o planejamento da sua adubação mineral. Não estamos falando aqui em uma produção 100% orgânica, lembre disso. Estamos falando de um plantio convencional.
Para isso, então, o primeiro ponto, é lógico, você já tem que estar com a sua análise química em mão, a análise de solo em mãos, ela é muito importante para que a gente consiga fazer esse planejamento. A partir dos resultados da sua análise de solo, a gente vai começar a se basear nessas informações que eu vou te passar a partir de agora, nessa tabela que eu vou colocar na tela aqui para você. Dá só uma olhada nessa tabela. O que diz essa tabela? Olha, nessa primeira coluna nós temos ali disponibilidade de fósforo ou de potássio, baixa, média, boa ou muito boa. E aí nós temos depois fósforo, né, que é o P2O5, K2O e nitrogênio. O que significa isso? Que a gente, de acordo com a sua análise química, você vai definir qual a quantidade total que você vai colocar de fósforo e vai colocar de potássio. Deixa que eu vou falar do nitrogênio depois. Então, por exemplo, suponhamos que na sua análise química o fósforo esteja em quantidades médias. Isso quer dizer que nós vamos colocar 200 kg por hectare de fósforo. Se o potássio também estiver em quantidades médias, nós vamos colocar 250 kg por hectare de potássio. Tudo bem? Vamos supor que o fósforo esteja médio, ou seja, vai colocar 200 kg por hectare, mas o potássio esteja baixo. Então nós vamos colocar 300 kg por hectare de potássio. Daniel, isso quer dizer então que eu vou colocar essa quantidade toda de uma vez? Não, nós vamos parcelar isso aqui muito bem parcelado. Daqui a pouquinho eu vou te explicar como que a gente vai estar fazendo esse parcelamento. E por fim a gente chega no nitrogênio. Veja que o nitrogênio nós temos lá as quantidades 200, 170, 140 e 100 kg por hectare. Bom, o nitrogênio é um caso à parte. Por quê? Porque na sua análise química possivelmente não vai vir a quantidade de nitrogênio. Então eu preciso fazer uma análise do histórico da área e da disponibilidade do seu solo para que a gente possa definir. Como assim? Vamos supor que você já tenha feito ali uma boa adubação nitrogenada em safras anteriores, utilizou ali leguminosa, ou seja, fez uma boa adubação orgânica, né, e o seu nível de matéria orgânica no solo ele está alto. Isso quer dizer que pode ser que você já tenha uma boa quantidade de nitrogênio no solo. Tudo indica que sim. Então você pode se dar o luxo de colocar um pouco menos, 140, 170 kg por hectare de nitrogênio. Agora, se você considera que o seu solo ele é um solo pobre, ele é um solo que há muito tempo não é feita adubação nitrogenada, é um solo que está bem seco. Nesse caso, então, a gente vai colocar quantidades maiores, de 170 a 200 kg por hectare de nitrogênio. O primeiro ponto é definir as quantidades totais. Antes de iniciar a nossa adubação, eu já tenho que definir a quantidade total. E depois sim eu vou partir para o parcelamento, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá! Como que a gente vai estar fazendo o nosso parcelamento? Dá só uma olhadinha nessa tabela. Nessa tabela nós temos ali o nutriente, nitrogênio, fósforo e potássio. E aí nós temos ali, ó, plantio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto parcelamento. O que significa esses números? Vamos começar aqui pelo plantio. Isso quer dizer que no plantio a gente vai colocar 20% do nitrogênio, 100% do fósforo e 10% do potássio. Ou seja, né, logo no meu plantio eu já vou colocar toda a quantidade de fósforo. Primeiro porque o fósforo ele é basicamente imóvel no solo, né? Ele não tem mobilidade alta no solo. Então eu posso me dar o luxo de colocar ele todo de uma vez. Segundo, que essa é uma oportunidade de eu colocar já o fósforo ali próximo às raízes, né, onde as raízes vão estar emergindo. Outro aspecto importante. E terceiro, que o próprio crescimento radicular ele é dependente da quantidade de fósforo. Então eu coloco toda a quantidade de fósforo já no plantio e vou colocar 20% do nitrogênio e 10% do potássio. E a partir daí eu começo então a fazer o meu parcelamento de cobertura. Um aspecto importante é que eu recomendo que você faça essa adubação de plantio, né, com 20% do nitrogênio, 100% do fósforo e 10% do potássio, pelo menos 15 dias antes do plantio. Isso daqui vai te ajudar muito aí a disponibilizar os nutrientes no momento correto. Então a gente vai para a adubação de cobertura. Perceba que nós teremos 6 aplicações. Essas 6 adubações, e aqui eu não estou falando em fertigação, se você for fazer em fertigação, você vai ter que disponibilizar isso aqui de forma diária, certo? Você vai apenas pegar essa quantidade total e dividir isso daqui em forma diária, mas nós faremos então a adubação a cada 10 dias. Lembrando, a cada 10 dias após o plantio. Então veja, a primeira adubação, nós vamos colocar 15% do nitrogênio e 10% do potássio, isso 10 dias após o plantio. Depois a segunda, nós vamos colocar 10 dias depois da primeira adubação, mais 15% do nitrogênio e 10% do potássio.
E assim sucessivamente. A terceira, 20% do nitrogênio e 10% do potássio. A quarta, 20% do nitrogênio, 15% do potássio. A quinta, a gente já começa a diminuir, a gente coloca 10% do nitrogênio e 15% do potássio. E aí uma particularidade interessante, na sexta adubação, o nitrogênio já acabou, eu já coloquei a quantidade total, mas aí eu vou colocar a maior quantidade de potássio, ou seja, 30% do potássio. Então eu coloco aqui 30% do potássio no final, né, que é realmente a parte final de produção. Então é dessa forma que eu vou estar dividindo a minha adubação. Perceba que eu coloquei em porcentagem, por quê? Porque a quantidade total vai depender da quantidade de nutrientes que você definiu ali em cima, né? Quando a gente colocou lá aquela tabela das quantidades, né? Então para cada pessoa aqui vai ser diferente, a depender da sua análise química. E aí, nesse momento, você pode estar pensando assim, Daniel, mas não vi você falando de micronutrientes. Sim, eu não falei de micronutrientes por quê? No geral, se você fizer uma boa adubação orgânica, como eu recomendei aqui, você já vai estar cedendo os micronutrientes. Tá? Lembrando que micro não quer dizer que ele é menor, quer dizer que a planta precisa em menor quantidade. Mas, a partir do aparecimento dos frutos, se você quiser, você pode entrar com adubação foliar. Essa adubação foliar, ela pode ser feita aí com soluções quelatizadas, como solução padrão. O que seria solução padrão no melão? Você pode utilizar aí aproximadamente 5 gramas por litro de cloreto de cálcio e 1,5 gramas por litro de ácido bórico. Você pode fazer essa aplicação num espaço de a cada 10 dias após o aparecimento dos frutos. Você vai ter um bom resultado. Aí você vai mantendo e analisando como que está o desenvolvimento dos frutos da sua cultura. No geral, essa é uma recomendação. Lembra, isso daqui não quer dizer que essa seja a única forma de você estar fazendo a adubação do melão, mas é uma forma que funciona muito bem. Tá? Se você ainda não tem aí uma recomendação, se você ainda não tem um bom planejamento de adubação na cultura do melão, eu sugiro que você utilize da forma correta, com esse passo a passo que eu acabei de disponibilizar para você. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse formato de vídeo que nós estamos fazendo, né, nessa série sobre adubações de culturas. Se ficou alguma dúvida, você pode estar colocando aqui embaixo desse vídeo, pode pegar embaixo do vídeo ali nos comentários, coloca ali a sua dúvida. Se você tem alguma sugestão, professor, eu queria que você falasse sobre a cultura A, sobre a cultura B, X, Y, Z, coloca aqui embaixo. Quem sabe o nosso próximo vídeo seja dessa cultura que você solicitou. E lembra, se você tem interesse em se especializar dentro do agro, você precisa conhecer os cursos da Agricoline. A Agricoline hoje tem dezenas de cursos que vão desde a área de produção vegetal até a área de produção animal. Cursos 100% online, com certificado, com suporte para você tirar todas as suas dúvidas. Se você tem interesse em conhecer mais sobre os nossos cursos, aqui embaixo desse vídeo tem um link. Clica lá no nosso site vai ter todas as informações. Forte abraço e até a próxima.